Então vamos seguir, né? A gente pegou uma pele aqui, né? Um sprite que já possui 4 animações, que a gente já estava utilizando algumas vezes já, então vai continuar sendo ele. E nós vamos fazer com que ele sempre esteja à frente do player. Então eu já deixei pronto aqui para facilitar para a gente, onde nós temos o controle das animações. Eu vou desativar ele por enquanto. E nós temos aqui os eventos que controlam a posição dessa pele. A primeira coisa que nós precisamos, como o nossa skin não está em cena, é criar ele. Então eu vou desativar as outras coisas aqui. Eu vou só criar a pele, tá? Vou visualizar. Então no início da cena, o nosso bonequinho está criado ali. Ele tem um tamanho muito pequeno, por isso que ele fica assim. Mas podem ver que ele não está seguindo o nosso personagem, ele só está existindo ali, tá? Então no começo da cena a gente cria esse objeto seguindo a posição do player. Se você não sabe onde fica a criação de objeto, é simples. Vou dar 2 cliques aqui para que vocês vejam. Clica no sprite e a primeira coisa já é a criação do objeto. Coloque na posição que vocês querem, nesse caso eu quero que ele venha em cima do player, então eu coloquei o eixo X e o Y do player e ele vai ser criado lá, tá? A próxima parte é um evento de condição sem condições, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou alterar sempre a posição da skin conforme o eixo Y e X no nosso player, porque é ele que se movimenta, então a skin que vai estar em cima dele tem que ser sempre a mesma. Já altera o tamanho também desse personagem para que ele seja o mesmo tamanho do player e oculta o player. Eu vou deletar para a gente ir por partes, tá? Primeiro, alterar a posição segundo o player. Vou dar 2 cliques aqui para mostrar também onde fica, tá? Então, skins, você desce lá em posição, tá? Posição, e aí vai ter essas posições. Deixa desse jeito e clica OK. Feito isso, nós vamos visualizar. Como pode ver, ele continua aqui, só que agora ele segue a caixa, tá? Continua na mesma posição, seguindo a caixa. Vamos para o próximo, que é o aumento de tamanho. Vou dar 2 cliques e vocês vêm em skin e desce um pouquinho até tamanho. Vão colocar a altura e largura do teu player ou a altura e largura que vocês querem para o seu personagem. Eu coloquei aqui o mesmo do player porque eu deixei o player já com o mesmo tamanho da pele, mas eu poderia optar por colocar 64 por 64, o tamanho que eu quero desse personagem. Então fica a critério de vocês. Cancelei para ficar mais fácil de eu só desfazer aqui e vir o próximo. Então visualizar, e nós já temos aí o personagem, né? Ele está do mesmo tamanho agora da caixa. Então a gente tem que esconder a caixa agora, ocultar player, e pronto, agora a gente tem aí o personagem apenas. Maravilha. Para quem não sabe onde é que está o ocultar player, só vir em player e buscar por ocultar, ficar OK e pronto. Aí agora nós temos que fazer o controle das animações. A primeira animação que nós vamos controlar é a dele parado, tá? Porque como vocês podem ver, quando a gente clica para visualizar, ele está sempre em animação, a gente não quer isso. Então a gente vai desativar, porque a gente vai reativar, na verdade, porque a gente precisa validar se o player está se movendo. Como é o player que tem o comportamento de movimento, é ele que a gente vai validar. A pele, a única coisa que ela faz é de fato ser uma pele, uma visão. Né? O esqueleto de fato que se move é o player. Para quem não sabe aonde está essa opção, é só vir aqui em player
ele tem que ter o comportamento de top-down ou de plataforma, nesse caso top-down, está se movendo e inverte, tá? Marca aqui para inverter, porque a gente quer quando ele não está se movendo. E clica OK. Se você quiser inverter com ele já aqui, você vai dar um clique para ficar essa seleção e vai pressionar J, ou como aí na tela que eu vou mostrar, botão direito, inverter, tá? Com isso, nós também vamos trabalhar com temporizador, tá? Como que funciona o temporizador aqui? Até para explicar direitinho. O temporizador, ele precisa ser iniciado, tá, de algum modo, e a gente tem que dar um nome para ele. Os temporizadores eles ficam em outras ações, temporizador, e aí temos algumas coisinhas aqui de tempo. Eu vou fazer vídeo explicando mais a fundo o tempo, mas nesse momento só entenda que nós iniciamos um temporizador nomeado e colocamos um nome qualquer. O nome aqui vocês que definem. Eu defini como tempo parado porque melhor descreve esse temporizador. E dei OK. E coloquei a animação da nossa pele como pausa, tá? Por hora é isso que a gente fez. E aí o personagem está sempre parado. A gente precisa agora colocar as condições para ele voltar a se mover conforme a gente pressiona os botões. Então, para isso, eu vou ampliar aqui e vou reativar as animações. E aí é bem simples. Controle das teclas que você está pressionando. Você sempre vai resumir primeiro a animação do player. Para resumir, cliquei em Skin, né, porque ele controla as animações, e busca aqui, ó, resumir animação. OK. E aí você pega e altera a animação dele, vindo em Skin, alterar por nome e coloca a animação da direção que você escolheu. Faz isso para os outros botões, né, só mudando as direções que você está aplicando, e nós já vamos ter aí o nosso personagem andando bonitinho. O temporizador aqui, nesse momento, não está sendo utilizado porque a ideia é a gente criar a aplicação dele agora. Como que a gente vai aplicar? Vamos, botão direito, né, vamos adicionar um evento. Então, vou adicionar mais um evento aqui, só mostrar o botão direito para vocês. Botão direito, adicionar um novo evento abaixo. Maravilha, acho que eu não vou precisar do botão direito de novo. E vamos adicionar uma condição. Essa condição tem a ver com o tempo, então outras condições. Temporizador, valor de um temporizador de cena. Vamos pegar esse que nós criamos. E caso ele seja maior que 3 segundos, é só para ver se está de fato funcionando. OK. Ele vai fazer com que o nosso personagem resuma a animação. É somente para a gente saber se está funcionando de fato, tá? Então, vamos ver. Eu estou me movendo, e vamos ver se o temporizador está de fato. Não está trabalhando. Vamos rever. Vamos lá, eu dei um corte aqui para facilitar e também não demorar muito. O que eu fiz? Eu coloquei na cena aqui um texto pra gente. Esse texto ele vai ser para a gente poder dar uma depurada no nosso temporizador. Para isso já vou colocar ele na cena. Como não tem câmera seguindo esse personagem, não vai ser um problema manter ele na camada base. Isso não tem problema. Para a gente poder ver, né, o temporizador rodando, a gente vai colocar essa condição em tempo real, né, sem condições, né, essa ação. A gente vai dar 2 cliques nele e nós vamos aqui colocar juntos, tá? Então
debug, texto, clica no botão aqui, busca por temporizador e tempo, e aí a gente vai buscar por valor de um temporizador de cena. O temporizador que criamos, aplica, ok, e pronto. Nós temos aqui então como saber quando o temporizador ele se inicia. Para dar o devido controle, o que a gente estava fazendo antes? Vou jogar ele de volta para cá. A gente estava iniciando o temporizador quando o personagem não estava se movendo. Isso era o contrário, na verdade. Quando ele não está se movendo, é quando o temporizador deve ser ligado. E quando eu me movo aqui, vocês podem ver que começa a contar, tá vendo? Então estava errado. Então, já fiz o correto aqui. E nós vamos ver agora ele contando bonitinho. Então, enquanto eu estou parado, não conta. Quando eu me movo, ele acabou de criar o nosso temporizador. Por isso que ele continua ali com esse número diferente, né? Porque eu não parei, né? Agora eu vou parar e ele está contando, tá vendo? Só que não há nenhuma lógica em cima dele. Toda vez que eu me movo, ele zera, tá vendo? Então a lógica agora ela é bem simples. Eu vou reativar aqui. Sempre que vem outras condições, o valor do temporizador, pega o temporizador de tempo parado, que é o que a gente nomeou. Sempre que for maior que ou igual a 1, ele vai fazer alguma coisa. Tá, ok? O que ele vai fazer? Ele vai alterar o frame de animação atual do nosso personagem para 0, independente de que animação ele está. Ele vai para 0 e fica parado. Afinal, a gente já tem a lógica de parar a animação aqui no não está se movendo. E por fim, ele vai deletar esse temporizador da memória porque a gente não está utilizando mais. A única necessidade dele nesse momento era essa, de saber quanto tempo o personagem está parado para fazer ele voltar ao estado de idle, por assim dizer. Então vou pressionar aqui em visualizar e vamos nos mover. Para a direita vai contar 1 segundo. Para a direita, ó, bracinho não tá mais, tá vendo? Vou deixar com o bracinho, tá parado. É isso que vai acontecer. Era isso que eu queria também trazer para vocês, esse pequeno controle, esse jeito de depurar também. Vai ser importante na próxima aula que eu vou começar a ensinar variáveis, então a gente vai trabalhar muito com esse tipo de coisa na tela, né? Textos para depurar. Isso é muito utilizado em jogos. Tem vários jogos aí já criados que utilizam-se de debugs na tela para conseguir entender o que está acontecendo no cenário. Então é isso. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e comente aí se está gostando desses modelos de aula e como eu posso melhorar. Perfeito? Até a próxima.